Meus irmãozinhos queridos, irmãozinhos na fé, Deus abençoe. Eu só tenho a desejar a vocês uma coisa, uma grande felicidade, exatamente aquela felicidade que a palavra do Senhor lhes oferece. E esta é uma palavra que sempre deve estar acesa na sua lembrança. Vamos ver na Bíblia. É Provérbios. Você já está cansado de ouvir, né? Provérbios 16, mas vale a pena recordar. Quem escuta a palavra de Deus com atenção, esse encontra a felicidade. Provérbios 16, versículo 20. E esse é o encontro que eu lhe desejo. Evoco aqui o exemplo de meu pai, São Francisco de Assis, que todas as instruções, todas as respostas que procurou, sempre as encontrou consultando, olha, a Bíblia, a palavra do Senhor. Você quer ver como é verdade? Vamos ler aqui nas fontes franciscanas. É a legenda maior do nosso pai São Francisco. São Boaventura, capítulo 13, versículos de 1 a 2. Veja bem, São Boaventura escreve sobre São Francisco. Diz assim: São Francisco tinha começado, segundo o seu costume, a quaresma de São Miguel, quando de repente descobriu, por revelação divina, que deveria ir correndo abrir os santos evangelhos, porque Deus iria se manifestar a ele através da sua palavra. E assim, tão logo abriu a Bíblia, lhe caiu uma palavra que o iluminou e compreendeu de que modo ele deveria agir para ser mais agradável a Deus. Legenda maior, São Boaventura, capítulo 13, versículos de 1 a 2. Pois é, perguntinha, quantas vezes nós procuramos respostas na Bíblia, hein? É só fazer como São Francisco. Abra a sua Bíblia e vá lendo. De repente você encontra em cada página da Bíblia, Deus sempre tem uma boa proposta, uma boa notícia para você. Mas olha aí o cenário de fundo dos programas deste mês. É a capela de São Martinho, decorada com vitrais e pintada em afresco por Simone Martini, por volta de 1317, em Assis, Itália. Pois é, nós estávamos dizendo sobre o amor que São Francisco tinha à palavra de Deus. E foi a sua atenção à palavra do Senhor que fez de São Francisco um homem muito simples, um grande sábio. Você quer escutar um testemunho histórico? É interessante. Tomás de Celano, historiador do Pequenino de Assis, nos conta no capítulo 69 do seu segundo livro. Tomás de Celano escreveu assim: certa vez, um famoso pregador da Ordem dos Dominicanos aproximou-se de São Francisco e perguntou ao Pequenino de Assis a interpretação de um trecho de Ezequiel. Mas você quer ver o trecho de Ezequiel? O trecho de Ezequiel capítulo 33 de Ezequiel, versículos de 7 a 9. Diz assim: Filho do homem, eu te constituí sentinela da casa de Israel. Que advertência, não é? Eu te constituí sentinela da casa de Israel. Você percebe como Deus, através da palavra, está dirigindo a você, está se dirigindo a mim? Você percebe? Você é a sentinela da casa de Israel. Você que está me vendo aí. Eu sou a sentinela da casa de Israel. Nós todos, igreja, líderes, chefes, somos as sentinelas da casa de Israel. Você compreende? Sentinela é aquele que toma conta. Sentinela é aquele que está vigilante e vigiando cuidadosamente, protegendo aqueles que lhe foram confiados. A gente precisa pensar. Mas vamos voltar ao texto. Diz assim: Filho do homem, eis que eu te constituí sentinela da casa de Israel. Portanto, se eu te disser ao coração um oráculo sobre alguém, tu haverás de anunciar imediatamente a esse alguém o oráculo que eu te revelei. Por isso, se eu te mostrar que um pecador está prestes a se perder em relação ao seu procedimento, o pecador irá morrer por causa da imoralidade em que vive. Mas é a ti que eu pedirei conta da perdição desse pecador. Todavia, se depois desse pecador ter recebido a sua advertência,
a tua advertência para mudar de procedimento, e ele, por descaso, desprezar a tua correção fraterna e continuar de coração duro no seu pecado, esse pecador perecerá por permanecer no seu erro, mas tu haverás de receber o prêmio dessa tua boa obra e salvarás a tua vida. Você pode conferir, anote, está aí, Ezequiel 33, versículos de 7 a 9. Sentinelas da casa de Israel. Em relação a estas palavras, quanta omissão, irmãos, está acontecendo nos dias de hoje. Os pecados estão aí acontecendo, e as sentinelas da casa de Israel estão paralisadas no seu silêncio. E isto é lamentável omissão, lamentável omissão. Veja a nossa juventude de hoje. Uma multidão de jovens massificados pela mídia, massificados pela pornografia das comunicações do mal. É uma multidão de jovens vivendo abertamente no pecado, vivendo completamente indiferentes a Deus, indiferentes à lei de Deus. E apesar disso, nós estamos vendo as sentinelas da casa de Israel permanecendo num estranho e tranquilo silêncio. Por tímido respeito humano, se deixaram vencer e não dizem coisa alguma. Mas onde estão estes pais, estas mães, de todos esses jovens que resolveram afrontar a Deus e viver abertamente na delinquência, no pecado, na droga? Muitos pais até se tornaram coniventes. A própria omissão testemunha a sua conivência. E o deixa estar para ver como é que fica. E olha aí a lamentável consequência da nossa omissa covardia. Omissa covardia. Por quais caminhos tortuosos anda hoje a nossa juventude? Um dia, Deus irá pedir contas severas às sentinelas da casa de Israel. Nós precisamos ler e reler esse texto da maldição para aqueles que vivem na omissão. Ezequiel 33, versículos de 7 a 9. Pois é muito forte, irmãos, o chamado de Deus. Sentinelas da casa de Israel. Ah, sentinelas da casa de Israel. Pois bem, mas voltando aos escritos de Tomás de Celano, São Francisco de Assis foi mais longe na interpretação desse texto. Vamos ver aqui nas fontes clarianas e franciscanas. É a segunda vida de Tomás de Celano, capítulo 69. São Francisco escreve assim, aquele padre dominicano que pediu a São Francisco a interpretação deste texto de Ezequiel 33, 7 a 9. São Francisco respondeu: meu irmão, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou apenas um ignorante. Estou mais em condições de aprender do que em dar interpretações a respeito das Escrituras. Contudo, como você me pede, ouso dizer que essa palavra de Ezequiel, num sentido mais geral, eu a entendo como uma profecia do Senhor que quer nos conscientizar de que, servidores de Deus que somos, tão intenso deve ser o nosso desejo de ser santos, que tanto a luz da nossa boa palavra como a luz da nossa boa conduta venha se tornar juntas uma viva advertência para aqueles que estiverem no erro. Em outras palavras, o esplendor da nossa vida e o bom perfume da nossa palavra é que haverão de conquistar e de mostrar a todos o estado de pecado em que vivem. Segunda vida de São Francisco de Assis, Tomás de Celano, capítulo 69. Você que está me vendo e acompanhando o nosso programa, você percebe? Aqui a gente compreende a sabedoria de São Francisco. Ele entendeu perfeitamente que não adianta a gente querer aconselhar com a nossa boa palavra sem que a nossa atitude, o nosso modo de viver, não sejam uma palavra viva que confirme e fortaleça a nossa correção fraterna. Em outras palavras, quem não luta por uma santidade pessoal não tem autoridade para corrigir aqueles que erram.
A nossa boa conduta deve ser a nossa advertência. Palavra da verdade na boca de quem não tem luta de santidade é blá, blá, blá. Isso me faz lembrar da verdade semelhante que nos revelou Jesus na ceia, quando orava pelas sentinelas da casa de Israel, que ele escolhera. E não era só para os 12 que Jesus estava orando. Jesus orava por cada um de nós. Orava por todos nós que somos convocados a sermos sentinelas da casa de Israel. Mas vamos ver na nossa Bíblia. Vamos ver na nossa Bíblia. É João. João. Aqui nesta palavra, Jesus se propõe como modelo. Observe, Jesus está orando ao Pai e de repente ele se revela, dizendo: Pai, eu me santifico para que aqueles a quem eu fui enviado sejam santificados por mim. É João 17, versículo 19. Você percebe? Jesus está ensinando. Nós, eu e você, precisamos ser santos para que a quem nós somos enviados sejam santificados pela verdade da nossa palavra, que está escrita na nossa conduta. É o que eu disse. Palavra da verdade na boca de quem não tem luta de santidade no coração é blá, blá, blá. Ninguém aceita um profeta que não tem vida de profeta. Ninguém aceita um profeta que não tem vida de profeta. Todo educador, todo chefe, toda mãe, todo pai, todos são chamados a lutar por uma vida de integridade no seu próprio coração. Aqueles a quem nós somos enviados estão olhando para nós, olhar fixo, para ver se nós somos modelos daquilo que estamos anunciando, Nós somos uma poderosa imagem daquilo que nós falamos. As nossas palavras poderão passar, mas o nosso testemunho de vida, esse permanece para sempre. Uma imagem, irmãos, vale mais do que 1000 palavras. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Agora, por outro lado, como sentinelas da casa de Israel, não adianta nada nós nos aprofundarmos com empenho numa perfeição pessoal e também, por outro lado, não anunciarmos a todos a verdade que nós encontramos. A santidade muda. Isso até é uma necessidade lógica. Quem encontra Jesus Cristo quer que todos aqueles que conhecem, que Ele ama, também encontrem o mesmo Jesus que Ele encontrou. É o tesouro do Evangelho que foi encontrado. Agora, o que pode acontecer, infelizmente, é que muitos educadores cristãos de hoje ainda não se empenharam num encontro mais profundo com Deus. É isso. Em certo sentido, irmãozinhos, esse descaso a Deus de um educador, de um chefe, é um escândalo. Um educador cristão que não tem profunda experiência de Deus, de maneira nenhuma poderá educar um jovem para a verdade. O mundo de hoje, irmãos, está carente de vozes fortes que lhe anunciem a verdade. O mundo de hoje está carente de vozes experientes que anunciem a verdade de Deus. Você compreende? Este é o DVD que conta a incrível história de Frei Jorge da Paz, de como ele saiu do mundo das drogas e tornou-se padre franciscano. É um depoimento de 1 hora, gravado e copiado em DVD durante a exibição do programa Prazer em Conhecê-lo, exibido aos domingos pela Rede Vida de televisão. Se você quiser este DVD ou qualquer outro programa de Frei Jorge da Paz, é só telefonar para a nossa associação, Maria Rainha da Paz, em horário comercial. E com uma doação extra, você recebe o DVD aí na sua casa, já com o frete pago. O nosso DDD é 11, São Paulo, e o telefone é 5524-6615. É importante lembrar que toda arrecadação é revertida em benefício das obras assistenciais de Frei Jorge da Paz. Mas retomando o nosso tema,
no Evangelho há uma séria consideração que se enquadra como imagem perfeita de tudo isso que nós estamos aqui conversando juntos. Digo isso a respeito daquela queixa do eunuco, que nos Atos dos Apóstolos está ali. Eu aqui ponho agora mesmo a palavra do neófito egípcio na boca da jovem geração de hoje que está aí. Se quer ver na Bíblia, vamos ver. É livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 30 a 31. Diz assim: o apóstolo Filipe perguntou ao etíope, ao eunuco, que estava lendo um trechinho do profeta Isaías. Ele perguntou assim: você entende alguma coisa disso aí que você está lendo nesse livro? E o jovem etíope respondeu: como é que eu posso entender? Eu não encontrei ninguém que me explique. Atos 8, 30, 31. Não encontrei ninguém que me explique. Você escutou bem? Pois eu colocaria esta palavra do etíope na boca da grande multidão da nossa juventude de hoje. Multidão de jovens homens e jovens mulheres que, de filhos mal orientados e não conscientizados da verdade, vivem no mundo do erro e do pecado sem culpa nenhuma. Eu escuto no meu coração esta multidão de jovens homens e de jovens mulheres mal orientados, sem Deus e sem rumo. Eu escuto no coração essa multidão de jovens perguntando assim: como é que nós poderemos entender a verdade se não há ninguém que nos explique essa verdade? Nesse momento é que eu me conscientizo de como a palavra do profeta Ezequiel, que nós lemos, se atualiza. E isso no meu coração, de educador, de pregador da palavra, desperta temor de Deus, irmãos. Eu fico perguntando: será que eu estou sendo omisso, meu Deus? Será que eu estou sendo omisso? Mas esse também foi o mesmo temor de São Paulo apóstolo, quando pensou que um dia haveria de ser questionado por Deus por suas possíveis omissões de apóstolo. Vamos ver aqui na Bíblia, São Paulo, primeira carta aos Coríntios 9, versículo 16. São Paulo escreve: falar a verdade é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não evangelizar. 1 Coríntios 9, versículo 16. Ai de mim se eu não evangelizar. Pois é, o tempo já está terminando, mas eu quero repetir aqui a profecia de Ezequiel. Está certo, eu vou repetir, mas a responsabilidade fica lá dentro da consciência de cada um de vocês, e minha também. Eu também me sinto criticado pela palavra de Deus, não me excluo, não. É uma grande responsabilidade minha e sua e nossa. Mas vamos ver na nossa Bíblia. Ezequiel, capítulo 37, versículos de 7 a 9. Eu já tinha dito no primeiro bloco deste programa. Diz assim: filho do homem, eis que eu te constituí sentinela da casa de Israel. Portanto, se eu disser ao teu coração um oráculo sobre alguém, tu haverás de anunciar imediatamente a esse alguém o oráculo que eu te revelei. Por isso, se eu te mostrar que um pecador está prestes a se perder em relação ao seu procedimento, o pecador irá morrer por causa da imoralidade em que vive. Mas é a ti que eu vou pedir conta da perdição desse pecador. Todavia, se depois desse pecador tiver recebido a tua advertência para mudar de procedimento, e ele por descaso desprezar a tua correção fraterna e continuar de coração duro no seu pecado, esse pecador vai permanecer no seu erro, mas tu receberás o prêmio da tua boa obra e salvarás a tua vida. Viu? Ezequiel 33, versículos 7 a 9. Nós compreendemos, irmãozinhos, a responsabilidade fica na minha consciência, na sua consciência. Nós, irmãos,
nós somos a sentinela da casa de Israel. Você é assim, eu sou a sentinela. Vale a pena, neste finalzinho de programa, recordarmos o comentário que São Francisco fez, aquele frade dominicano que pedia para ele para interpretar esse texto de Ezequiel 33, 7 a 9. Vamos consultar aqui as nossas fontes franciscanas, grande livro. São Francisco escreveu assim, meu irmão, escreveu não, Tomás de Celano escreve dizendo que ele respondeu para esse dominicano assim, mas meu irmão, quem sou eu? Eu sou um ignorante. Estou mais em condições de aprender do que de dar interpretações da Sagrada Escritura. Contudo, como você me pede, eu ouso dizer que essa palavra de Ezequiel, num sentido mais geral, eu entendo como profecia do Senhor que quer nos conscientizar de que, servidores de Deus que somos, tão intenso deve ser o nosso desejo de ser santos, que tanto a luz da nossa boa palavra, como a luz da nossa boa conduta, venham se tornar juntas uma advertência viva para aqueles que estiverem no erro. Em outras palavras, o esplendor da nossa vida e o bom perfume da nossa palavra é que haverão de conquistar e de mostrar a todos o estado de pecado em que eles estão vivendo. Segundo a vida de São Francisco de Assis, Tomás de Celano, capítulo 69. Observe a sabedoria, irmãos, de São Francisco. O esplendor da nossa vida e o bom perfume da nossa palavra é que haverão de ser a todos, haverão de conquistar e mostrar a todos o estado de pecado em que eles estão vivendo. Você compreende? Não só testemunho de vida, mas também a boa palavra deverá sair da nossa boca. A boa palavra, o anúncio daquilo que eu encontrei. Amém. Olha aqui uma boa notícia para você. Não sei se você já sabe que todos os dias, domingo a domingo, às 21h15, 9h15 da noite, portanto, eu faço aqui em São Paulo um programa na Rádio América, a Rádio dos Paulinos. É um programa que vai para todo o Brasil via satélite. Para você saber a rádio da sua cidade que retransmite este programa, telefone para a Rádio América de São Paulo. Anote aí, DDD é 11, São Paulo. O telefone 5089 1155. Repito, 5089 1155. A mesma programação é repetida pela internet. E você pode me ouvir com ótimo som pela internet, né? Todos os dias, às 21h15, de domingo a domingo. É só acessar o site www.radioamericasp.com.br e selecionar Rádio ao Vivo, Rádio ao Vivo. E agora fique aí com a mensagem de Nossa Senhora. Queridos filhos, coragem, filhinhos. Saibam que eu estou decidida a conduzir vocês para a santidade. Renunciem ao pecado e sigam firmes pelo caminho da salvação, que foi o caminho que meu filho escolheu. E saibam que dentro de cada uma das suas tribulações e sofrimentos, Deus lhes mostrará o caminho da alegria. E para que assim aconteça, filhinhos, basta que vocês se empenhem na vida de oração. Estamos pertinho de vocês com o nosso amor. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Levanta-te, Senhor Deus, com teu poder.
e afugenta os inimigos da tua igreja. Apavora, Senhor, os inimigos que te odeiam, e os espíritos do mal se humilhem na tua presença. Como a fumaça que no ar se desvanece, assim se dispersem todas as forças do mal. Como a cera que ao calor do fogo derrete, diante do fogo do amor do Senhor todo o mal se derreta. Jesus, 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 em teu nome manifesto o teu poder aqui. Jesus, em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus. Cura, Jesus, cura, Jesus, liberta, Jesus, liberta, Jesus, em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus, em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus. Abençoa as famílias do nosso Brasil, Senhor Jesus. Conforta os teus doentinhos, Jesus. Comunica a tua saúde aos corações arrependidos. Desamarra os que estão presos pelas forças do mal. Quebra os grilhões que causam as doenças, Jesus. Dá coragem aos desanimados. Alegra os deprimidos. Consola os decepcionados, Senhor. Comunica a tua esperança aos que choram. No teu evangelho, Jesus, tu revelastes que de ti sai uma força que cura. Irradia esta tua força que cura agora, Jesus, sobre todo o teu povo brasileiro. Cura todas as enfermidades, Senhor. Cura o teu povo, Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.